Sobre antenas. Como nós estamos utilizando faixas de micro-ondas, vamos analisar como essas micro-ondas, né, essa onda eletromagnética na faixa do espectro de micro-ondas, como ela se comporta ao encontrar com obstáculos ou a ter que transpor obstáculos. Então, o que nós temos é que durante a transmissão de um sinal, nós vamos sofrer com certeza a atenuação desse sinal, nós podemos sofrer reflexão, refração, dispersão e difração também do sinal. Vamos analisar cada uma dessas características. Primeiro, sobre atenuação. Primeira coisa que a gente tem que entender é que na micro-ondas a atenuação ela não é causada pelos mesmos motivos de uma comunicação com fios. Quando a gente tem uma comunicação com fios, normalmente a atenuação está mais relacionada com a resistência do material, do condutor, a resistência que esse condutor gera, né, ou possui, em relação à propagação do elétron, né, dos elétrons do sinal elétrico. Ou, no caso das fibras ópticas, no sinal luminoso. Na micro-ondas, não é esse o problema, não é a resistência do ar que vai causar atenuação. O que vai causar atenuação é a forma como a micro-ondas se propaga. Né? Então, a micro-ondas ela se propaga no espaço e a antena de recepção ela não vai ser capaz de captar toda essa energia que está propagada, que está distribuída no espaço. Ela só vai conseguir capturar ou receber, né, parte dessa energia. Então, eu vou transmitir com uma potência bastante grande, vou transmitir, né, relativamente grande, ou seja, vou transmitir o meu sinal com uma potência, só que eu só vou conseguir recuperar pela forma de propagação, ou seja, pela distribuição desse sinal no espaço, eu só vou conseguir recuperar uma parte dessa energia na antena de recepção. Então a diferença entre a energia que eu transmito e a energia que eu consigo captar de volta é o que vai causar então a atenuação. Então a atenuação vai ser bastante grande, né, na transmissão de micro-ondas devido a esse fato, devido ao fato que o sinal vai estar disperso, vai estar distribuído no espaço. Então, como qualquer sinal enviado em um meio de propagação, micro-ondas vai sofrer atenuação. Né? A atenuação é a perda de potência, e o que interfere na atenuação, no caso da micro-ondas, é essa distribuição do sinal no espaço e a capacidade da antena de recepção de recuperar a energia transmitida. Então aqui eu vou entrar em alguns aspectos, enfim, da construção da fórmula, mas de uma maneira bastante superficial. Tá? Então, resumidamente, né, só para que se tenha uma ideia de onde surgiu a fórmula, né, eu vou entrar com alguns conceitos. Então, o sinal transmitido ele vai se espalhar no espaço conforme o ângulo de abertura da antena. Então, cada antena possui um ângulo de abertura de transmissão. Né? Eu tenho antenas mais direcionais e antenas menos direcionais. Para a construção do cálculo de atenuação, se usa como referência novamente a antena isotrópica, né, que não existe, não pode ser construída, porém serve como uma referência. Então, se nós considerarmos que a energia que eu transmito por uma antena é irradiada em forma de esfera, o que não é verdade, mas a gente considera, né, a área de propagação, então a área de distribuição da minha energia, vai ser dada pela fórmula, né, a área vai ser 4π raio ao quadrado, que é a área de uma esfera. Né? Então, quanto maior a distância, né, o raio aqui pode ser entendido como a distância. Então, o raio da esfera vai aumentando conforme o sinal vai se distanciando da antena. Né? Então, quanto maior a distância, maior vai ser essa área de distribuição, de propagação do meu sinal. Sempre considerando a esfera. Então, aqui para ilustrar, eu tenho ali no centro, né, da irradiação uma antena transmissora. Né, em amarelo, a área do sinal transmitido, uma esfera, né, tem que se imaginar uma esfera aqui. E eu tenho a antena receptora que vai conseguir capturar só uma parte dessa esfera, né, só uma parte da energia. Então, ela tem uma área que ela vai receber, que ela vai ter o sinal recebido. Essa área vai depender, então, da frequência que eu estou transmitindo e, obviamente, da distância
entre as antenas, né? Mas eu só vou conseguir pegar parte desse sinal. Então, a minha potência vai ser dividida, né? Vai ser distribuída nessa área da esfera. Se eu pegar minha potência em miliwatts, né, em miliwatts por metro quadrado, o que eu tenho, então, é a minha potência dividida pela área. Aqui eu tenho, em vez de raio, a distância, que é a mesma coisa, né? Então, a distribuição da minha energia em miliwatt por metro quadrado vai ser igual à minha potência em miliwatts dividida pela área que eu tenho na minha esfera. Então, isso significa que a potência de um sinal em um determinado ponto da esfera de propagação é proporcional ao quadrado da distância, porque é assim que a gente calcula a área da esfera, né? Então, eu tenho a potência do sinal vai ser proporcional ao quadrado da distância entre o ponto e a antena de transmissão. Resumidamente, quanto mais distante as antenas estiverem, mais a minha energia vai estar dispersa numa esfera, né, e menos eu vou conseguir pegar de energia, né, captar de energia na antena de recepção. Então aqui é simplesmente uma troca de variáveis, né? Então a minha potência de transmissão vai ser a minha área miliwatts por metro quadrado multiplicado pela área, né, da esfera. Então aqui só troquei a potência de transmissão e a área. Então aqui, já considerando o comprimento da onda em metros, eu trago uma fórmula que é a fórmula utilizada para identificar qual a área uma antena isotrópica consegue obter de energia, né? Então é que a gente chama de abertura de recepção do sinal em uma antena. Então aqui novamente se usa como referência uma antena isotrópica, e aqui eu tenho que levar em consideração o comprimento da onda em metros. No caso 2.4 GHz, a gente já viu que esse comprimento é de 12,5 centímetros, né? Então 0,125 metros. Então, a partir dessa abertura, eu posso concluir então que o meu sinal, né, que a potência presente na área, né, vai ser a minha potência de recepção, vai ser o que eu vou conseguir capturar, o que eu vou conseguir obter de potência naquele ponto, né, e vai ser expresso então pela potência de recepção, vai ser a área, né, o comprimento do onda em metros ao quadrado dividido por 4π. E aí eu sei que a minha atenuação é calculada em dB, e até agora eu estava considerando em miliwatts, né? E eu preciso saber em dB minha atenuação. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar esses valores em miliwatts dentro da fórmula de atenuação em dB, ou seja, 10 log transmissão sobre recepção. Eu sei que a minha potência de transmissão é a minha área, né? A potência distribuída em miliwatt por metro quadrado multiplicado pela área da minha esfera. As fórmulas podem estar parecendo complicadas, mas a ideia é essa, né? A minha potência de transmissão vai ser relativa, né? Vai ser proporcional ao tamanho da esfera, e a minha potência de recepção vai ser aquela abertura que eu tenho da antena que se baseia no comprimento da onda ao quadrado. Então eu pego essas duas fórmulas e eu substituo aqui potência de transmissão e de recepção, e eu vou ter que a minha atenuação é 10 log, né, transmissão sobre recepção. Aí o que eu faço? Tiro a área, né, por miliwatt por metro quadrado, tiro S, subo o 4π, né, para cima, né, fico com 4π distância ao quadrado sobre, né, lambda ao quadrado, tiro os quadrados e jogo para o 10 log se transforma em 20 log, então esse cara aqui sai como multiplicador para cá. E tenho então que a minha atenuação é 20 log 4π distância sobre lambda. Aqui o comprimento da onda em metros. Resumidamente, né, a atenuação no espaço vai ser expressa pela fórmula, né, Free Space Path Loss, né, FSPL, é 20 log 4π distância sobre lambda. E por mais que essa fórmula possa parecer complicada, o que a gente tem que entender é que essa é uma fórmula que possui duas variáveis, né? Então, a gente pode já concluir, analisando essa fórmula, que duas coisas interferem na atenuação. Somente duas coisas, usando essa fórmula, tá?
Então, eu não estou considerando ruído, não estou considerando interferência, não estou considerando nada. Eu estou só considerando nessa fórmula a distância, porque 20 é 20, log é log, 4 é 4, pi é pi, né? Então, isso aqui a gente não mexe. Então, eu tenho como variável qual é a distância em metros e qual é a frequência que eu estou utilizando. No caso, 2.4 GHz, lambda é 0,125. Então, se eu estou trabalhando com frequências de 2.4 GHz, eu sempre vou ter 20 log 4π distância sobre 0,125. Então, minha única variável, quando eu utilizo a frequência, né, a mesma frequência, é a distância. A gente pode analisar o quê? Quanto maior esse valor aqui, né, maior vai ser o resultado da divisão vai ser maior, porque, né, a distância é maior, então o resultado da divisão vai ser maior, ou seja, a minha atenuação vai ser maior. Então, quanto maior a minha distância, maior a atenuação, o que parece óbvio. E aqui, em relação a lambda, o que eu tenho? Eu tenho que 2.4 GHz é 0,125 metros. E quanto maior a minha frequência, o tamanho do meu período, da minha onda, vai ser menor. Ó, quanto maior a frequência, menor é o tamanho da onda. Por que é menor o tamanho da onda? Porque demora menos tempo para a onda se realizar um período completo, né? E se demora menos tempo para a onda realizar um período completo, significa que no espaço ela vai ocupar uma distância menor. Então, o período da onda de frequência maior é menor, né? Então, por exemplo, 2.4 GHz, eu vou ter uma onda de 0,125 metros. 5.7 GHz, eu vou ter uma onda de 6 centímetros. Então, 0,06 metros. E o que acontece isso nessa fórmula? Significa que quanto maior a frequência, menor é esse valor. Ou seja, quanto maior a frequência, maior a atenuação. Então, uma onda de 5.7 GHz sofre mais atenuação do que uma onda de 2.4. Ela vai perder potência mais rápido do que uma onda de 2.4. Então, quanto menor a frequência, mais ela viaja, mais distante ela consegue chegar. Né? E aqui, se a gente colocar essa fórmula para 2.4 e 5.7, a gente vai ver como é que funciona a atenuação no ar. Aqui eu tenho a distância entre as antenas em metro e aqui eu tenho o valor da atenuação. Então pode ver 20 metros, 40 metros, 60 metros, 80 metros. Aqui as ondas de 2.4, né, qual é o valor da atenuação, e aqui as ondas de 5.7. Então 5.7 sofre mais atenuação do que 2.4. Bom, além da atenuação no ar, caso a micro-ondas precise atravessar um obstáculo, né, ela também vai sofrer atenuação. Então vai perder energia, vai perder potência ao atravessar um objeto. Né. Se esse obstáculo... Então existem tabelas, né, de atenuação. Aqui eu peguei um exemplo simples. Né, esse exemplo é baseado na Cisco. Né, a Cisco publicou... Eu não tenho a referência ali, mas enfim, peguei de um artigo da Cisco, mas vocês podem procurar outras referências. Mas, se considera que a micro-ondas, ao atravessar por uma parede de madeira sólida, vai sofrer uma atenuação de 6 dB, aquelas divisórias de escritório com janela de vidro 4 dB, uma porta corta-fogo de 25 polegadas 19 dB e assim por diante. O corpo humano, por exemplo, né, quando a micro-ondas atravessa o corpo de uma pessoa, esse sinal sai do outro lado com uma atenuação de 3 dB. Né? 3 dB equivale a 50% do meu sinal em miliwatts. Né? Então, eu perco 50% da minha potência, né? Eu perco metade da minha potência ao atravessar o corpo humano. Né? E, enfim, cada material vai ter o seu índice de atenuação. Então, outdoor a gente considera atenuação, né, em links externos, considera atenuação no Free Space Path Loss, e indoor, né, ou seja, em ambientes internos, a gente considera mais os obstáculos que a micro-ondas vai ter que passar. Em relação a outras coisas que acontecem com a micro-ondas, né, a micro-ondas também sofre reflexão, né, então o sinal de micro-ondas ele reflete
conforme a superfície. Né? Se for uma superfície metálica ou água, a micro-ondas não vai conseguir atravessar, ela vai refletir. Né? O ângulo de reflexão, né, em física, vai ser sempre relativo a normal n. E nós utilizamos a reflexão. A reflexão pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Ela é uma coisa ruim quando eu quero atravessar esse obstáculo, né? Quando eu quero, por exemplo, fazer um link de ponta, atravessando um riacho, por exemplo, atravessando água, atravessando um rio, atravessando alguma coisa que contém água. Eu sei que meu sinal vai refletir nessa água e vai causar interferência nele mesmo. Né? Eu sei que se eu tiver que atravessar qualquer obstáculo metálico, a micro-ondas também não vai passar, então isso é ruim. Mas eu também posso aproveitar a superfície reflexiva para construir antenas. Construir antenas direcionando o meu sinal, né, para onde eu quiser, enfim, enviar ele. Então, por exemplo, uma antena parabólica, né, a antena ela é um elemento, né, que fica dentro normalmente de uma enclausurado aqui dentro de um compartimento aqui dentro de uma caixa ou dentro de alguma coisa que parece uma lata, alguma coisa assim. E essa antena ela vai ser uma antena que vai transmitir de forma omnidirecional, ou seja, ao redor dela, né, vai transmitir ao redor dela. E esse sinal de micro-ondas vai refletir no fundo desse primeiro elemento aqui e vai voltar, né, então vai ser direcionado para a parábola, que também é um material reflexivo. Então o que eu vou ter? Eu vou ter meu sinal de micro-ondas saindo da antena e indo em direção à parábola. Eu vou ter o meu sinal de micro-ondas batendo aqui numa superfície metálica e voltando também para a parábola. E nessa parábola eu vou ter então o direcionamento do meu sinal para um único, né, num feixe, para um único destino. Né? A antena parabólica é a antena mais direcional que se conseguiu produzir. Ao mesmo tempo, na recepção, eu tenho todo o meu sinal que bate, toda a energia, né, toda a potência que bate em toda a parábola, vai então, independente do ponto que bater na parábola, vai ser direcionado para a minha antena, né, e eu consigo receber então esse sinal. Então aqui eu consigo pegar uma área de abertura aqui, né, a área de abertura da minha parábola, vai servir toda ela para concentrar o máximo de energia possível para dentro da minha antena de recepção, né, direcionando então o foco para essa antena. Então a antena é um elemento que fica dentro dessa estrutura toda e utiliza materiais reflexivos para concentrar a energia num ponto único. Né? Uma outra coisa que acontece com a micro-ondas é a refração, que é a troca de direção, né, do sinal quando atravessa superfícies, materiais de densidades diferentes. Né? Então, quando o sinal troca de meio de propagação com densidades diferentes, ele vai ter a direção alterada. Então, vai depender, obviamente, da densidade dos materiais, vai depender dos materiais, né? Mas vai acontecer isso. Então, cada vez que a micro-ondas está indo numa direção e tem que atravessar uma parede, ou tem que atravessar um obstáculo, ela vai, então, dependendo da densidade desse obstáculo, trocar de direção. Dispersão. Sempre que um sinal de micro-ondas encontra uma superfície irregular, né, então vocês podem imaginar uma parede com muitas irregularidades, esse sinal vai bater nessa parede e vai ser refletido em diversas direções. Né? Então, quando atinge essa superfície irregular, o sinal vai sofrer reflexões em diferentes direções, o efeito depende da irregularidade e profundidade da irregularidade do obstáculo. Então a gente chama de dispersão, scattering é o nome em inglês. Né? Então também vai depender da superfície, vai depender do material da superfície, vai depender dessa rugosidade, né, dessas irregularidades da superfície. Mas enfim, a micro-ondas ela chega numa direção, por exemplo, e vai acabar sendo dispersa em diferentes direções. Sobre difração, então. O sinal de micro-ondas ele vai ser capaz de contornar obstáculos, né, objetos que possuam um tamanho maior do que o comprimento da onda. Então vocês imaginam que
uma onda de 2.4 GHz vai conseguir contornar obstáculos maiores do que 12 centímetros. Então, é a difração que permite que um sinal de micro-ondas ele ocupe uma sala inteiramente. Quer dizer, tu consegue ir para baixo da mesa e pegar a rede sem fio, né? Tu consegue ficar atrás de um obstáculo e pegar a rede sem fio, atrás de um armário, atrás de uma porta, né? Então, não só a micro-ondas atravessa os objetos, mas ela também contorna objetos maiores que 12 centímetros. Então, essa difração também permite, em algumas situações, que antenas que não estão diretamente com uma visada direta, ou seja, não estão diretamente direcionadas, uma antena enxergando a outra, uma antena apontada para a outra, eu consigo fazer com que essas duas antenas consigam uma comunicação. Né? E, enfim, como é que funciona essa difração? Funciona assim. Primeiro vamos analisar o fenômeno, tá? Então, assim, quando a gente tem um obstáculo, por exemplo, imagine que isso aqui é uma parede, tá? E eu tenho um sinal sendo propagado nessa direção, o que se imagina é que o sinal vai bater no... Vamos imaginar que esse obstáculo não deixa passar a micro-onda, ou seja, ela não consegue atravessar esse obstáculo, tá? Então, o sinal ele vai bater no obstáculo e, enfim, vai desaparecer, e o sinal que passa por cima do obstáculo vai seguir reto, e aqui eu vou ter uma área de sombra onde eu não consigo captar o sinal. Isso é o que se imagina. Mas na realidade o que acontece é, no obstáculo, a gente nota uma queda de energia, porém a gente percebe que existe potência, né, que existe energia, que existe sinal atrás do obstáculo. Então, como é que o sinal fez essa curva? Né? Como é que o sinal consegue contornar o obstáculo? Então, cada ponto de uma onda, né, ele é uma fonte de energia para a formação da onda subsequente. O que significa isso? Quando eu tenho uma piscina, por exemplo, né, eu jogo uma pedra na piscina, eu formo as ondas. E é assim que as micro-ondas elas também se propagam. Então, eu vou ter uma fonte de energia, que no caso é a pedra, né? E eu jogo essa pedra na água e ela forma as ondas. O que se tem que notar é que a energia forma a primeira onda e é a energia da primeira onda que forma a segunda onda. E é a energia da segunda onda que forma a terceira onda e assim se propagam, né, essas ondas que estão sendo geradas. Se eu tenho um obstáculo no meio da piscina, por exemplo, um pier, eu vou notar que as minhas ondas vão bater no pier, algumas ondas vão passar na frente do pier, e eu vou ter a formação de micro-ondas é bom, de pequenas ondas atrás do meu obstáculo. Então, eu vou perceber que as minhas ondas elas conseguem contornar o pier. Né? Da mesma forma que se eu tiver um alto-falante, uma caixa de som, e eu colocar uma parede no meio de uma sala, e eu ficar abaixado atrás da parede, e vamos imaginar que eu tenho no fundo da sala uma parede que absorve o som, tá? Que não deixa ele refletir. Então, mesmo assim, mesmo com essa parede que absorve o som, ou seja, o som não reflete no fundo da sala e volta, eu consigo embaixo, né, ou atrás desse obstáculo, eu consigo ainda escutar o som. Então, como é que o som contorna né, esse obstáculo, essa parede a meia altura, assim? Né? Como é que funciona isso? Então, o princípio de Huygens é o que torna a difração realidade. Então vamos voltar para as ondas, né, para a geração da onda. Então eu joguei a pedra na água, a primeira onda forma a segunda onda, que forma a terceira onda e assim por diante. Então se eu pegar e analisar a minha primeira onda e dividir ela, né, eu sei que essa primeira onda ela é omnidirecional, né, ou seja, ela está ao redor da minha fonte geradora, no caso da pedra que bateu na água. Né? Então, essa primeira onda, se eu dividir ela em pontos, né, vou criar ali pontos nessa onda, e eu vou dizer que cada um desses pontos é uma fonte de energia, e que cada um desses pontos tem uma direção na qual ele vai se propagar, eu consigo imaginar que um ponto da primeira onda vai ser responsável pela energia de vários pontos da segunda onda.
Então, esses pontos de energia, porque a segunda onda ela tem um raio maior do que a primeira, né? Então eu tenho a formação da primeira onda e a minha segunda onda ela é maior. Maior que eu estou falando em área, né? A região dela é maior. Então eu tenho que cada ponto da primeira onda vai ser responsável pela energia de diversos pontos da segunda. Então, o que eu tenho é que cada ponto em uma onda funciona como uma fonte para uma onda secundária. Essa energia é chamada de wavelet, né? Então, uma nova onda é formada da união de diversos wavelets. Então, uma nova onda é formada a partir desses diversos pontos de energia. Então, essa nova onda, né, esse wavelet, essa onda de energia que sai da primeira para a segunda onda, né, ela vai ser bastante potente no ponto imediatamente na direção de propagação dela e vai ter uma interferência nos demais pontos. Vamos analisar aqui numa imagem, fica mais fácil. Então olha só, aqui imagine que eu tenho a primeira onda, aqui eu tenho a segunda onda, aqui eu tenho a terceira onda e aqui eu tenho os pontos de energia dessas ondas. Então esse ponto de energia ele vai ser responsável pela formação de diversos pontos na segunda onda. Então, ele obviamente tem uma influência maior no ponto imediatamente na direção na qual ele está se propagando, mas ele também influencia nos outros pontos. E no momento que uma onda encontra um obstáculo, o que eu tenho é que essa parte da energia aqui vai ser perdida, porém, os pontos da onda que conseguem contornar o obstáculo vão acabar gerando uma onda atrás desse obstáculo. Então eu vou ter aqui, né, a criação das minhas ondas atrás do obstáculo, que era onde não, né, se esperava que não iria existir nada, mas eu vou ter porque esses pontos que conseguiram passar pelo obstáculo vão acabar influenciando na criação dessa onda. E assim eu consigo contornar o objeto. Qual é o detalhe? A onda que passou pelo obstáculo, ela vai ser prejudicada por toda a energia que se perdeu aqui. Então, essa onda aqui, ela não vai ter a mesma potência, a mesma energia que ela teria se o obstáculo não existisse. Então, eu vou ter uma perda significativa devido a esse obstáculo, mesmo assim, eu continuo com o sinal atrás do obstáculo. E isso cria, então, o que nós chamamos de zona de Fresnel, que é uma área entre as antenas que é pela qual as ondas vão navegar, vão se propagar, e eu tenho a maior concentração de energia. Então aqui, se eu imaginar essas duas antenas, uma direcionada para a outra, a minha micro-ondas ela não é um facho, né, como se fosse um laser aqui entre as duas. Na realidade, o que eu tenho é a propagação de ondas, né, da primeira antena para a segunda antena e a propagação de ondas da segunda antena para a primeira antena. Né? E eu vou ter uma área aqui, que é uma elipsoide, então você pode imaginar uma espécie de bola de futebol americano aqui, né? Então, uma elipsoide em 3 dimensões, na qual concentra a energia necessária para a comunicação, para a propagação da micro-ondas entre essas duas antenas. Então, essa é a área mais importante para a comunicação sem fio, principalmente links, né, externos. É a área mais importante que tem que estar livre de obstáculos. Então, se, por exemplo, existir um obstáculo aqui, um prédio, por exemplo, aqui, observem que se eu colocar uma pessoa olhando, essa pessoa vai conseguir enxergar a outra antena, né? Mas eu tenho um obstáculo aqui, ó, um prédio bem nessa área. O que vai acontecer? Esse prédio vai acabar criando um obstáculo para parte da energia necessária para a propagação dos meus sinais. Então, se eu tiver um prédio ali, voltando aqui no slide, se eu tiver um prédio ali, toda a minha comunicação que deveria ter uma quantidade de energia, né, para a formação das ondas, ou seja, esses wavelets, essas ondas de energia, onde uma onda forma a onda subsequente, vai estar causando uma interferência nisso, ou seja, vai ser um obstáculo que vai acabar
ocasionando um problema na propagação, um problema na energia necessária para a comunicação. Então, o que eu preciso? Eu preciso identificar qual é o raio dessa elipsoide em um determinado ponto para conseguir escapar dos obstáculos. Então, um cara que está instalando, né, um profissional que está instalando um link ponto a ponto, não basta que ele enxergue a antena do outro lado. Ele precisa também identificar se existe algum obstáculo dentro dessa região. Né? Da mesma forma, como isso aqui tem 3 dimensões, eu não consigo passar por entre 2 prédios, por exemplo. Então eu tenho 2 prédios e eu quero passar com um sinal de micro-ondas no meio daqueles 2 prédios. Não, porque eles também vão estar consumindo, né, vão estar criando um obstáculo para a parte da energia que eu preciso. Então eu preciso identificar qual é o raio dessa zona de Fresnel e a partir desse raio, né, identificar qual é a altura que eu preciso ter nas minhas torres para fazer a comunicação. Então como é que eu descubro o raio? O raio em metros em um determinado ponto da zona de Fresnel é obtido através do cálculo, então, né, do raio em metros na zona de Fresnel, que é 547 raiz quadrada de distância 1 vezes distância 2, sobre frequência vezes a distância total. Então, aqui eu tenho uma constante, 547, D1 é a distância entre a primeira antena e o ponto em que eu quero medir. Então, se eu tenho um link de 10 km, eu quero medir bem no meio, vai ser 5 aqui, né? Porque o valor D1 é em quilômetros. D2 é a distância entre o ponto em que eu quero medir e a segunda antena, né? A antena de recepção. Então, se eu quero medir bem no meio, tenho um link de 10 km, vai ser 5 vezes 5. Se eu quero medir a 4 km de distância e eu tenho um link de 10 km, vai ser 4 vezes 6. Né? Se eu quero medir a 3 km de distância e eu tenho um link de 10 km, vai ser 3 vezes 7 e assim por diante. Então, assim, eu tenho as minhas distâncias. Dividido por frequência, aqui a frequência em megahertz, ou seja, 2.4 vai ser 2.400 MHz, né? 2.4 GHz e 2.400 MHz, multiplicado pela distância total em quilômetros. Então, se o meu link é de 10 km, aqui vai ser vezes 10. Né? Então, aqui eu tenho o raio, né, na zona de Fresnel. Por exemplo, a 4 km de distância, se eu tenho um link de 4 km de distância, né, o raio no meio, ou seja, bem entre os 2 links, né, vai ser então em torno de 10 metros e assim por diante. Então eu consigo identificar como excluir os obstáculos, como retirar os obstáculos do meio do meu link sem fios. Além disso, eu preciso considerar também a curvatura da Terra para links muito distantes. E aí, quando eu falo distantes é acima de 10 km. Né? Para fazer isso, né, eu preciso, então, se eu tiver um link entre 10 e 20 km, eu preciso aumentar em 6 metros a altura das minhas torres. Se eu tiver entre 20 e 30 km, e 12 metros, assim por diante. Tá? Importante é que, caso seja impossível eu ficar livre de todos os obstáculos, né, saber que eu tenho uma margem, né, de até 20% da área da zona de Fresnel pode estar comprometida. Né? Acima de 20% eu vou consumir com a minha energia de uma forma que vai tornar bastante complicada a minha comunicação. Tá? Ou seja, né, vamos pegar aqui a curvatura na Terra, né, onde eu tenho que aumentar a distância das torres, né, a altura das torres. Né, mas vamos pegar um exemplo agora completo de um link sem fios. Né. Vamos imaginar que eu tenho um transmissor, né, uma placa de rede que está no access point, alguma coisa assim, e esse transmissor tem 20 dBm de potência. Vamos imaginar que eu utilize 3 metros do RG213 para conectar esse access point numa antena externa. Então eu tenho 2 dB de atenuação mais ou menos. Vamos imaginar que eu tenho uma antena de 24 dBi de ganho. E eu tenho 10 km entre as duas antenas. Né? Então se eu tenho 10 km, o cálculo de atenuação no espaço vai me dar, né,
20 log, 4π vezes 10.000 metros, dividido por 0,125. O que vai me dar, então, aproximadamente 120 dB de atenuação no espaço. Vamos imaginar que eu tenho uma antena de recepção na outra ponta de 24 dBi de ganho e que eu tenho também 3 metros de RG213 de cabo do outro lado. Então, qual é a potência que eu vou ter, né, na recepção, na placa de destino, né, na placa de recepção, nesse enlace sem fios? Então, eu vou ter o 20 dBm de transmissão, menos 2 dB de atenuação no cabo, mais 24 dBi de ganho na antena, menos 120 dB de atenuação no ar, mais 24 dBi de ganho na antena de recepção, menos 2 dB de perda, né, de atenuação no cabo, que vai me dar, então, um sinal de menos 56 dBm, tá? Que é um sinal bastante razoável, né? Bem interessante. Normalmente se coloca uma perda relacionada à interferência entre 6 a 9 dB a cada 2 km de link. Tá? Então vamos imaginar que eu coloque, para 10 km, coloque 6 dB vezes 6 dB a cada 2 km, vai me dar então aproximadamente 30 dB de interferência, o que vai me dar então menos 86 dBm de potência de recepção, o que está bem razoável. Então eu tenho, nesse link fictício aqui, onde eu estou usando um access point de 20 dBm, 3 metros de cabo, antenas de 24, de 10 km de distância, eu vou ter então a recepção, uma potência de menos 86 dBm. Pegando aqui, isso eu peguei na internet, pesquisei por um access point e busquei a sensibilidade dele, um access point 802.11n, ele me dá essa tabela aqui. Tá? Então, se eu tivesse meu sinal até menos 76 dBm, eu consegui uma rede de 150 megabits por segundo. Se eu tiver uma atenuação de até menos 78, 121.5, menos 80, menos 80. Como eu tenho, vamos ver aqui, menos 86, então eu fico aqui, com uma rede de 54 megabits por segundo. Então, utilizando aqueles equipamentos, colocando uma interferência ali e calculando tudo, atenuação no ar e ganhos das antenas, perda no cabo, atenuação do cabo, potência de transmissão, eu sei que nesse link de 10 km eu vou ter um enlace de 54 megabits por segundo utilizando esses equipamentos. Em relação à altura das torres, vamos imaginar que eu tenho um obstáculo que é um prédio de 5 andares, então aproximadamente 15 metros de altura, a uma distância de 4 km da primeira antena. Então qual é a altura que eu preciso ter nessas torres para livrar esse obstáculo, esse prédio de 5 andares, para livrar a zona de Fresnel dele? Então o que eu tenho? Eu tenho que o raio em metros a essa distância de 4 km vai ser 547, raiz quadrada de 4 km, é onde está o obstáculo, multiplicado por, entre o obstáculo e a primeira antena 4, entre o obstáculo e a segunda antena 6, então 4 vezes 6, dividido por 2.400 MHz, aqui eu estou usando 2.4 GB, multiplicado por 10 km, que vai me dar então 547 raiz quadrada de 20 sobre 24.000. Então, o raio nesse ponto vai ser 547 raiz quadrada desse número aqui, 0,0008333, que vai me dar então 15,79 metros. Então, eu tenho um raio a 4 km de distância da primeira antena, eu tenho um raio de 15 metros na zona de Fresnel. Ou seja, eu não posso ter nada abaixo do meu ponto no meio da zona de Fresnel, eu tenho que livrar ele 15 metros para baixo. Se o meu prédio, meu obstáculo já tem 15 metros de altura, significa então que a minha torre tem que estar pelo menos a uns 31 metros de altura para que esse prédio não cause interferência. Então, com esses dados que vocês viram aqui, é possível que eu pesquise equipamentos sem fio, placas de rede, access points, que eu identifique qual é a potência de transmissão deles, que eu calcule a atenuação que eu vou ter, a perda que eu vou ter no cabo, o ganho na antena, qual é a atenuação no ar, o ganho na antena de recepção, a atenuação no cabo da recepção, e além disso, qual é a altura que eu preciso ter
nas torres, no caso das minhas antenas, para livrar esse enlace sem fios de interferência na zona de Fresnel.